Olá, dando continuidade aqui aos nossos cadernos de inteligência artificial. Desta feita nós vamos estudar uma evolução da lógica proposicional, que é a lógica de primeira ordem. Eu falo evolução porque a lógica proposicional é a mais simples forma de lógica, e a lógica de primeira ordem ela expande a capacidade representativa da lógica proposicional. Então nós vamos ver aqui de que forma a lógica de primeira ordem pode nos ajudar na solução de problemas do mundo real, na área que nós chamamos de inteligência artificial. Então vamos lá. Vamos estudar então a lógica de primeira ordem. A lógica de primeira ordem, ela adiciona à lógica proposicional um elemento chamado predicado. O elemento predicado ele é fundamental para a expansão da capacidade expressiva da lógica proposicional. Esses predicados podem ser ou podem representar no mundo real objetos, relações e funções. Além disso, a lógica de primeira ordem também adiciona os elementos chamados de variáveis e quantificadores. As variáveis são elementos semelhantes às variáveis que nós usamos em álgebra, e os quantificadores são elementos que dão uma certa noção da existência de quantidades ou da quantidade referenciada por aquela expressão feita na lógica da primeira ordem. Aqui nós temos um exemplo de predicado. O texto aqui pai é um predicado, e é um predicado que referencia dois outros objetos, que nós vamos chamar de termos, né? Que seria o Pedro e o João. Então, Pedro e João são dois objetos, que nós chamamos aqui de termos. Então, o predicado seria pai, e os objetos Pedro e João são referenciados pelo pai. Como nós temos aqui um predicado binário, nós dizemos de aridade 2, a aridade do predicado é a quantidade de argumentos ou de termos que estão associados ao predicado. Então, nós temos aqui um predicado de aridade 2, ou um predicado binário, que, em linguagem natural, poderia ser convertido para Pedro é pai do João. Então, em linguagem natural, nós teríamos Pedro é pai do João. Em lógica de primeira ordem formal, nós temos pai, Pedro, João. Obviamente que isso, ao ser colocado em um programa ou em um texto que nós vamos utilizar no computador, nós colocamos nessa forma aqui embaixo, né? Pai XY. Não podemos utilizar a indexação da mesma forma que utilizamos na escrita corrente. Os quantificadores são os dois símbolos muito usados em álgebra também. O primeiro símbolo é o A de cabeça para baixo. Então isso aqui é basicamente um A de cabeça para baixo. Por que o A? Porque o A em inglês é a primeira letra da palavra all. Então, o que significa todos, né? Então, o A de cabeça para baixo aqui, tanto em lógica quanto em álgebra, significa para todo. Então, nós temos aqui o quantificador para todos, significando a totalidade, o mundo todo, o universo todo daqueles itens que você está referenciando. E o E, ao invertido, né? O invertido, ele é também a primeira letra da palavra existe em inglês, né? Então, existe, ou seja, significa que há pelo menos um objeto daqueles a serem referenciados no momento. Então, o A, de cabeça para baixo, para todos, o E invertido, existe. Então, aqui nós temos o exemplo de uma sentença em lógica de primeira ordem quantificada universalmente. Esse A de cabeça para baixo é chamado de quantificador universal. Nós temos aqui quantificador universal. Então, se eu quero dizer que todo homem é mortal, eu digo que para todo x, se x é homem, então x é mortal. Observe que o predicado dá uma caracterização do objeto, né? Então, nós temos aqui todo homem é mortal, é a mesma coisa de dizer que se a pessoa é homem, então o objeto é homem, então o objeto é mortal. Há um exemplo aqui do quantificador existencial. Temos aqui agora o quantificador existencial. Existe x, existe alguém,
que é ao mesmo tempo homem, esse X que existe é homem, e esse X é inteligente. Obviamente que algumas mulheres vão refutar isso aí, vão achar que isso aí não é bem verdade, mas, muito bem, mas essa é a forma de dizer isso em lógica de primeira ordem, a forma de formalizar isso aí. Então, e o que são os termos? Um termo, né, pode ser um objeto qualquer, pode ser variáveis e pode ser funções. Essas funções aqui, na realidade, a gente está pegando a ideia do Novig e do Russell. Eles falam que essas funções, na realidade, são termos mais complexos. Por exemplo, você não vai criar uma função matemática para designar a perna esquerda de uma pessoa. Esse é o exemplo que eu uso no livro. Então, a perna esquerda de alguém seria algo que não é o próprio objeto, algo que é um objeto separadamente, mas que você descreve ele com uma expressão bastante complexa, a perna esquerda de alguém. Então, para designar esses objetos mais complexos que têm uma relação com outro objeto, você pode usar a função. Né? Então, o termo passa a ser um termo. É uma função, que por sua vez contém um ou n termos, ou pode ser uma constante, ou pode ser uma variável. Isso é termo. Né? Então, vamos em frente. As sentenças podem ser atômicas ou complexas. Então, nós temos aqui um exemplo de sentença atômica. A sentença atômica é basicamente um predicado e seus termos. Ou ainda o termo 1 igual ao termo 2. Lembrando que o operador de igualdade, ou o conectivo de igualdade, sendo mais exato com relação ao termo, não é um consenso entre os logicistas. Alguns não acham que a igualdade possa ser um elemento da lógica, a não ser um predicado. Então, muitos usam o igual como um predicado, outros usam como um conectivo ou como um operador lógico. Então, vamos usar aqui sempre que possível, né? Ele como um conectivo lógico. Né? Ele é verdade, ele é um operador de verdade, dizendo se os dois termos aqui são equivalentes. E as sentenças complexas são obtidas pela união de uma ou mais sentenças simples, ou de outras sentenças complexas, pela união delas, utilizando conectivos lógicos. Os conectivos lógicos nós já vimos, que são a negação, vimos os mesmos da lógica proposicional, a conjunção, a implicação material, a disjunção e o bicondicional. Então, esses elementos aí podem ajudar a formar sentenças complexas. Então, vamos agora fazer um pequeno exercício. Vamos formalizar, em lógica de primeira ordem, as seguintes sentenças. Primeira sentença: todos os gatos são pardos. Alguns gatos não são brancos. Nem tudo que brilha é ouro. Está chovendo e as minhocas estão fugindo. Se nada é vermelho, então não existem pássaros vermelhos. Nesse momento, se você quiser, você pode dar uma pausa no vídeo aí, para você tentar escrever na mão como é que seria a formalização dessas expressões, para a gente ver a resposta em seguida. Ok? Então, pausa para a gente ver a resposta em seguida. Bom, vamos resolver o primeiro então. Todos os gatos são pardos. Então aqui nós temos dois predicados: gatos e pardos. Então seja G para representar o predicado gato, e a letra P para representar o predicado pardo. Logo, para todo x, x é a variável. Para todo x, se x é G, x é P. Se x é G, então x é P. Então, todos os gatos são pardos. Alguns gatos não são brancos. Seja G o predicado gato e B o predicado branco, logo, existe x, existe alguém, e esse alguém é um gato, existe um gato, que I não é. Olha, a negação aqui é a negação do branco. Ele não é branco. Então existe alguém x, uma variável x, que é gato e ao mesmo tempo não é branco. Então nem todos os gatos, ou alguns gatos, não são brancos. Nem tudo que brilha é ouro. Então vejamos aqui. O predicado brilha, representado por B, e o predicado ouro,
representado por O. Então, para todo x, o normal seria, se alguma coisa brilha, ela é ouro. Se x brilha, x é ouro. Mas eu estou dizendo que nem tudo que brilha é ouro. Então, não é o caso que se brilha, então é ouro. O conjunto de símbolos presentes numa abordagem de uso da LPO é chamado de universo ou domínio de discurso. É o seu conjunto de mundos, seu universo. O mapeamento entre cada elemento do discurso para um símbolo, um texto específico, é chamado de interpretação. Então, se você tem no seu símbolo um predicado, nos seus símbolos um predicado chamado Pedro, aquilo no mundo real, a interpretação de Pedro no mundo real pode ser uma pessoa que se chama Pedro ou coisa parecida. O modelo ou o mundo possível em LPO contém os elementos do domínio, ou seja, o universo, uma interpretação que mapeia símbolos de constantes com objetos, símbolos de predicados com relações entre objetos e símbolos de funções com funções nos objetos. Uma interpretação estendida define o valor de verdade das sentenças. Então, o modelo é composto de os elementos do domínio e a interpretação. A interpretação estendida define o valor das verdades das sentenças. As sentenças são verdadeiras em relação a um modelo e a uma interpretação. Os modelos contêm objetos, que são elementos do domínio, e as relações entre eles. Uma interpretação ela especifica referentes para os símbolos das constantes, dos predicados e das funções. Para as constantes, elas referenciam objetos, os predicados eles referenciam as relações, normalmente, e os símbolos das funções especificam as relações funcionais. Uma sentença atômica ela é verdade se os objetos referenciados na sentença estão na relação referenciada por P. Então, se os objetos termo 1 e termo 2 estão na relação referenciada por P, então essa sentença atômica é verdadeira. Na instanciação universal, nós podemos ver que uma expressão é verdadeira em lógica de primeira ordem se ela é verdade para suas variáveis assumindo valores em como cada um dos objetos do modelo. Grosso modo, isso equivale a dizer que nós temos aí uma conjunção de distanciações da expressão. Por exemplo, imagine a expressão aqui que nós temos. Para todo x, x em IF implica x inteligente. O que é que eu estou dizendo? É que todo mundo que está no IF é inteligente. Ora, mas muitos objetos estão no IF. Imagine que no seu mundo, no seu universo de discurso, existam pessoas como Pedro, Maria, Zeca. Todos eles estão no universo do IF. Ora, então, para que essa expressão para todo x em IF seja inteligente, seja verdadeira, é necessário que eu substitua todos os valores por todos os objetos, todos os valores das variáveis por objetos no domínio do discurso. Então eu tenho aqui, substituindo x por Pedro, é necessário que essa expressão, se em Pedro e F implica inteligente Pedro, seja verdadeira. E também para os outros objetos, como Maria, e também para outros objetos, como Zeca. Então, para que essa expressão seja considerada como verdade, é necessário que todas as expressões aqui sejam consideradas também como verdade. Valor de verdade na instanciação existencial. Imagine a sentença S. Essa sentença seria: alguém no IF é inteligente. Existe uma pessoa, existe X, tal que X ao mesmo tempo está no IF e X é inteligente. Ok? Essa sentença será verdadeira se pelo menos uma das instâncias for. O que significa isso? Que ela puder ser encontrada ou derivada na base de conhecimento. Se ela estiver lá, como nós já vimos anteriormente,
uma das instâncias, bastando para isso uma instância, então essa expressão será verdadeira. Quais seriam as instâncias? Por exemplo, em Pedro, IF, I inteligente Pedro, ou em Maria, IF, I inteligente Maria, ou em Zeca, IF, I inteligente Zeca. Se uma dessas instâncias aparecer e, portanto, for verdadeira na base de conhecimento, essa expressão aqui será. Basta uma. Enquanto que na quantificação universal todas precisam, na quantificação existencial apenas uma precisa. Asserção. Asserção é o ato de inserir uma expressão que se supõe verdadeira em um determinado ponto do seu trabalho, na sua base de conhecimento. A partir desse momento, a base de conhecimento passa a contar com mais um elemento. Isso pode ser feito com um comando do tipo tell, ou então assert. Em Prolog, nós vamos ver mais na frente, usa-se muito o comando assert. Carry são perguntas que você faz à base. Então você pode fazer perguntas à base na forma LPO também. Elas podem ser submetidas e serão processadas por algum método de inferência. Por exemplo, você pode perguntar para a base. Você pergunta para a base a expressão. Né? Isso aqui é um or. Ou usa o símbolo de interrogação e expressão. E assim a base vai tentar inferir se aquilo que você está perguntando é verdade ou não. Ou se existe ou não existe. Vamos ver mais na frente. Bom, vamos finalizar essa primeira parte aqui olhando alguns exemplos no mundo Umpus. Algumas pessoas perguntam se essa pronúncia Umpus é correta, então parece que a pronúncia é mais ou menos do tipo Wampus, né? Wampus. Mas aqui como nós somos brasileiros, aqui entre nós, vamos chamar de Wampus mesmo. Considerando o tempo t, então imagine que você está fazendo a sua inferência, levando em consideração também cada instante do tempo, ou cada passo que a gente dá como sendo contagem de tempo. Então o tempo sendo contado de forma discreta, a cada passo que a gente dá, você mede o tempo. Tempo 1, tempo 2, tempo 3, assim por diante. Em cada tempo ocorrem as várias percepções do agente. Então a gente está no tempo 1, algumas percepções no tempo 2, tem outras percepções no tempo 3, e assim por diante. E quais são essas percepções? Nós já vimos, podem ser fedor, brilho, brisa, brilho, pode ser grito, ou então a gente também pode sentir que ele colidiu na parede. Ele tentou sair da sua malha, do seu caminho e não conseguiu. Ele não pode sair da sua região onde pode se deslocar. Então nós podemos afirmar, por exemplo, que no tempo 5, ou seja, passo 5, né, o agente teve as seguintes percepções: fedor, brisa, brilho, nada. Esse nada equivale ao fato de ele não ter visto colisão nem grito. Isso seria colocado em lógica de primeira ordem, com um predicado percebe, uma lista das percepções e um valor. Trata-se de um predicado binário, ou um predicado, como nós falamos no começo, de aridade 2. Então o primeiro argumento, o termo do predicado é uma lista, está aqui, e o segundo termo é o tempo. As ações podem ser objetos como girar à direita, girar à esquerda, seguir em frente, atirar, subir, pegar ouro, assim por diante. Podemos fazer carries, ou fazer perguntas à base do Umpus, né, do Umpus, no passo 5, por exemplo. Qual é a melhor ação no passo 5? Então, seria perguntar, existe, né, X, faltou o X aqui, existe X, cuja melhor ação seria, existe alguém cuja melhor ação seria no passo 5. Qual seria a melhor ação no passo 5, né? Então aqui faltou a gente colocar um X aqui. A percepção preponderante pode definir o estado do agente. Por exemplo, qual é o estado do agente? O estado do agente atualmente no tempo T, de estado de brilho. Por quê? Porque ele percebeu, nas percepções dele, a mais preponderante era o brilho, independente das outras, ele considera que aquele estado dele é um estado de brilho. Ora, podemos ter regras de inferência, ou produção, como essa. Se nosso estado atual é brilho, no tempo qualquer que seja ele, a melhor ação é pegar o ouro no tempo, qualquer que seja ele. Então, para todo T, em todo tempo, se a situação é de brilho, então a melhor ação é pegar ouro. As regras podem ser divididas aí em dois tipos, nós podemos chamar as regras de diagnóstico e as regras de causais, vamos dizer assim. A regra de diagnóstico, ela infere a causa a partir do efeito. Então nós temos, por exemplo,
Para toda brisa, se tem brisa, é porque existe um poço adjacente onde se está. Então eu estou dizendo, estou partindo do efeito para a causa. A causa é o poço, o efeito é a brisa. Então eu estou fazendo uma regra de diagnóstico. Na regra causal, eu estou partindo da causa, que é o poço, para a brisa, que é o efeito da existência do poço. Então, para todo R, se R é um poço, implica que adjacente a R tem um S, e esse S é uma brisa. Então, essas formas de representar expressões, regras, tanto causais quanto diagnósticas. Bom, nós vamos encerrar por aqui. Foi uma brevíssima, rapidíssima introdução à lógica de primeira ordem. Nós vamos continuar com esse assunto no próximo vídeo, mas desta vez vendo qual a real utilidade da lógica de primeira ordem em problemas do mundo real. A lógica de primeira ordem está longe de ser a última lógica, né? Ela tem a grande vantagem de ampliar o poder da expressividade da lógica proposicional, introduzindo a capacidade de representar objetos em relação aos fatos e também os codificadores. Existem lógicas, outras lógicas de segunda ordem, existem lógica modal, temporal, estocástica, difusa. Todas elas em busca da formalização ideal da linguagem natural com vistas ao raciocínio formal e automático. Nós não vamos dar aqui, obviamente, o nosso curso é IA, não é lógica, nem tipos estranhos de lógica. Então nós vamos ver do que a lógica pode ajudar a IA. Então a minha abordagem é uma abordagem de alguém que estuda a lógica somente para ver o que ela pode dar de útil para a IA. Então nós não temos aqui um aprofundamento em diversas discussões a respeito da lógica que são infindáveis. Então as pessoas, os estudiosos, os logicistas passam estudam e se aprofundam infinitamente na lógica e esse assunto não tem fim. Então nós não queremos ficar nessas discussões infindáveis, nós queremos apenas usar o que ela tem de positivo para nós. Então a seguir nós vamos ver a aplicação imediata da lógica de primeira ordem em uma coisa que nós chamamos de engenharia do conhecimento, que consequentemente usa também uma coisa que nós falamos o tempo todo, que é a inferência, ou seja, o auxílio a um processo de tomar decisão usando a lógica de primeira ordem. Tudo isso no próximo vídeo. Até lá!